versículo muito famoso na Bíblia e muito usado várias vezes por dia, em várias situações diferentes, por pessoas diferentes, por credos diferentes, por religiões, denominações diferentes. Todo mundo faz muito bom uso de boca cheia desse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma linda passagem bíblica lá do Salmo 23. Mas quando a gente pronuncia esse versículo, muitas vezes a gente fica tão focado no nada me faltará, ele é o meu pastor, e a gente esquece da primeira condição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, não faltará àqueles que são servos, porque quando o salmista diz o Senhor, ele está se colocando na posição de servo. Então é verdade, sim, que nada faltará àqueles dos quais o bom pastor é Senhor. Por isso diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero pensar com vocês que ser servo é obedecer, e obedecer muitas vezes é contrariar o desejo do nosso coração. Obedecer geralmente implica em situações complicadas, em situações complexas, em situações que você precisa se manter firme, quando na verdade você queria se envergar por uma opinião diferente. Permanecer servo do Senhor, em alguns momentos, coloca a gente em saia justa, e eu quero pensar nisso pensando na história de Samuel. Vamos pensar aqui comigo algumas coisas sobre Samuel. Samuel era fruto de uma promessa de Deus que tinha sido feita à sua mãe, Ana, e por isso, quando Samuel nasceu, desde pequenininho, ele servia no templo. Ele passou a sua infância lá servindo no templo porque sua mãe, Ana, o consagrou ao Senhor. Você pode ler essa história aí na sua Bíblia a partir do primeiro capítulo de 1 Samuel. Quando Samuel se tornou jovem, e eu quero lembrar que nessa fase da juventude de Samuel, Deus falava de forma raríssima. Raríssimas vezes Deus vinha e se apresentava falando a alguém. E quando Samuel era jovem, Deus falou com ele. No primeiro momento, Samuel sentiu medo, não reconheceu que era a voz do Senhor falando com ele, achou que era Eli, o seu senhor, a quem ele devia obrigações e deveres, era o seu tutor, e ele achou que fosse Eli num primeiro momento. Quando Samuel percebeu que se tratava de Deus falando com ele, o que foi que ele disse? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim que Samuel respondeu. E aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 11 a 14, Deus dá uma duríssima tarefa a Samuel. Deus diz a Samuel que deu um recado a Eli, o seu tutor, o seguinte recado. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14, quando Deus dá uma duríssima palavra a Samuel para entregar a Eli. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Imagina bem, Eli era o tutor, o líder de Samuel, e Deus aparece a Samuel e dá essa palavra a ele: olha, diga a Eli que por causa de toda a desobediência dos filhos dele, porque ele não fez nada contra isso, não tem perdão para a casa dele. O que Samuel sentiu? O que você sentiria no lugar de Samuel? O que eu sentiria no lugar de Samuel? Pavor? Medo? Como dar uma notícia dessa? E quando Eli pergunta a Samuel o que ele temia, a Bíblia deixa bem claro no versículo 19 que Samuel passou a noite em claro, a noite acordado, atormentado, sem saber o que fazer. Mas aí lá no versículo 19, olha o que a Bíblia diz.
No versículo 15 diz que Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: o que o Senhor te falou? E Samuel disse a ele tudo que Deus havia falado para ele. E lá no versículo 19, já terminando o capítulo, a Bíblia diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Obedeça, custe o que custar, porque se o bom pastor for o seu Senhor, nada te faltará. Não te faltará verdade, não te faltará credibilidade, não te faltará sustento físico, não te faltará sustento material, mas lembre-se, essa promessa é para todos aqueles que se portam diante dele como servos obedientes. Deus te abençoe e que a gente consiga ser como Samuel.